2022. E, como todo mundo já está sabendo, né, a gente vem divulgando essa entrevista aqui há mais ou menos uns 15 dias. Hoje, enfim, chegou o grande dia. A gente vai ter um bate-papo muito gostoso, muito agradável, que vai falar coisas maravilhosas, coisas muito interessantes para todos nós. O Vinícius Francis, nosso grande amigo Vinícius Francis, espiritualista, que tem um blog maravilhoso. Gente, é tudo de bom. E ele está aqui com a gente, vai estar respondendo perguntas, mas primeiro a gente vai começar esse bate-papo ouvindo um pouco da história do Vinícius, do canal, do YouTube, do blog, do site, dos seus áudios, dos seus vídeos, dos cursos, os trabalhos que são alimentos para as nossas vidas, enfim. A gente vai querer ouvir do Vinícius Francis um pouco sobre o seu trabalho e sobre ele mesmo. Vinícius, tudo bem, meu querido? E aí, fala um pouquinho desse trabalho maravilhoso, fala um pouquinho de você para os ouvintes da Itaipu FM. Bom, primeiro, olá Arnaldo, olá para todos os ouvintes da Itaipu FM. Eu quero dizer que é uma grande alegria e uma honra para mim poder estar aqui hoje conversando com vocês, respondendo perguntas, falando um pouco daquilo que eu acredito, daquilo que tem transformado a minha vida e a vida de tantas pessoas. Eu desejo do fundo do meu coração que esse momento que a gente vai passar juntos seja especial e acrescente coisas boas na sua vida. Vamos falar de mim. Hoje eu trabalho como professor de espiritualidade e autoconhecimento. A espiritualidade sempre foi algo presente na minha vida, né? Nasci médium. Nasci com um interesse enorme, desde pequenininho, uns 4, 5 anos de idade, eu já queria entender a Bíblia, já queria entender Jesus. Eu já manifestava um profundo interesse por assuntos de espiritualidade, por assuntos da teologia, por extraterrestres. Todo esse mundo, todo esse universo sempre me interessou bastante. E depois da adolescência, que eu comecei a estudar a própria Bíblia e despertei ainda mais a minha mediunidade, eu tive uma adolescência de muito estudo, claro, de problemas e desafios também, mas muito estudo, muita dedicação, procurando respostas. Eu tinha muitas perguntas, não que eu ainda não tenha, eu ainda tenho bastante perguntas, mas eu sempre tentando entender a vida, sempre tentando entender o porquê que eu estou aqui, o que eu vim fazer, para onde que eu vou, o que é Deus, o que é essa coisa toda e como que a gente faz para viver melhor. Sempre quis entender os ensinamentos de Jesus, sempre foi algo que pulsou no meu coração. E mais ou menos há uns 12 anos eu entrei em contato consciente pela primeira vez com essa consciência coletiva que a gente chama de Elohim. E a partir dali eu comecei a aprender coisas que até então eu não tinha estudado de forma mais profunda, né? Eles começaram a me ensinar e a abrir a minha consciência para tanta coisa. E 2 anos depois, através de uma sugestão que a Márcia Diniz, que é minha melhor amiga, meu braço direito, minha perna direita, é quem está sempre comigo me ajudando no trabalho e quem já faz parte da minha vida aqui neste mundo há mais de 20 anos, ela deu uma sugestão porque eu tinha mensagens dos Elohim que eu já tinha canalizado e eu estava tentando divulgar para editoras e sem sucesso. Por fim, numa conversa, ela me deu a sugestão de montar um blog. Falei, tá, né? Vamos ver. Já que essas mensagens estão aí, o objetivo é divulgá-las mesmo. Montamos o blog de forma assim totalmente despretensiosa. Eu só fiz mesmo porque ela deu a ideia, vamos lá, vamos fazer. Colocamos as mensagens no blog. Daí as pessoas começaram a aparecer, só que logo essas mensagens acabaram, porque tinha mais ou menos umas 20 mensagens. Assim que eu postei todas que eu tinha, eu virei para eles e perguntei, e agora? O que eu vou colocar? Eu não tenho mais mensagens de vocês e eu não canalizava o suficiente para abastecer esse blog. E foi quando eles me disseram, escreve você. Eu falei, eu? Como assim, gente? Eu escrever? O que eu vou falar para esse pessoal? Ok, aceitei o desafio. E comecei a escrever textos
com base naquilo que eu estava estudando, porque eu sempre fui um estudante e continuo sendo um estudante de metafísica, de espiritualidade, autoconhecimento. À medida que eu ia estudando, que eu ia aprendendo, que eu ia vivendo, que eu ia experimentando, aquilo que estava no meu coração, aquelas inspirações que vinham, eu ia colocando nos textos e pouco a pouco as pessoas se aproximavam cada vez mais, o blog crescia cada vez mais. Depois teve aquela febre do YouTube e eu vi a necessidade de passar também para a plataforma do YouTube. Foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo, bem tímido na época, assim, né? Não tão à vontade ainda com as câmeras, e falei inclusive sobre felicidade. É um assunto que sempre foi o carro-chefe de tudo que os Elohim nos ensinam. E dali para frente o canal foi crescendo, começamos a montar os nossos cursos, eu comecei a ter inspiração e comecei a receber dos meus guias também inspirações e canalizações. Eu fui entrando em contato com outros seres, com outros espíritos, com outros amigos espirituais que estão conosco até hoje. E ao todo, até o presente momento, são mais de 10 livros que nós temos lá no nosso site, vários cursos, muitos trabalhos energéticos que a gente realiza, e muitos desses livros, inclusive desses materiais, são gratuitos, estão disponíveis para quem quiser lá no site viniciusfrancis.com. E embora hoje eu esteja na posição de professor de tantas pessoas, né, lá no YouTube nós somos mais de 70 mil, eu continuo me sentindo um constante aprendiz. Quanto mais esse trabalho cresce, mais eu vejo a responsabilidade de ser uma pessoa que é ouvida, uma pessoa que é querida, que é admirada e também às vezes odiada. Eu percebo a responsabilidade de ser esse líder, de estar à frente, ajudando as pessoas a melhorarem a sua vida, ajudando na transformação da vida pessoal dessas pessoas, na evolução espiritual dessas pessoas. É um privilégio, é uma bênção, é algo muito gratificante, mas também vem com o peso de uma grande responsabilidade. E por isso eu convido a vocês a fazerem parte lá do nosso canal no YouTube, a acompanhar o nosso blog que se chama Os Filhos da Alva, a entrarem no nosso site para conhecer mais o nosso espaço holístico espiritualista, que é viniciusfrancis.com, as nossas redes sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Telegram, eu estou no Facebook e estou aqui com vocês hoje também. Estamos aqui com esse bate-papo maravilhoso com Vinícius Francis. É ele mesmo, minha gente. E agora, Vinícius, explica um pouquinho pra gente essa frase polêmica, tá? Se não vem pelo amor, vem pela dor. O que isso significa na prática? Bom, então vamos lá. O negócio já começou bom, né? Eu substituiria a frase "se não vem pelo amor, vem pela dor", só pra gente entender, pela frase "o que não flui pela consciência, flui pelo estímulo". Por que eu estou dizendo isso? A evolução é algo que está acontecendo em todo o universo, com todos os seres. Tudo está em constante evolução. A evolução é um estímulo ao progresso e à expansão que não tem como evitar. É algo imposto pela própria vida, pela própria criação do universo, portanto eu não posso fugir dela. Você também não, ninguém pode. Já que esse estímulo está acontecendo, quer eu queira ou não, eu tenho duas escolhas. Ou eu uso esse estímulo ao meu favor, que é o que eu chamo de evoluir pela consciência, entender como a vida funciona, entender os processos da vida e usar essa força para o meu progresso, caminhar por livre e espontânea vontade, ter interesse pelo crescimento, ter interesse pela evolução, ter interesse pelo aprendizado, ter interesse por me melhorar como ser. Essa seria a evolução pela consciência ou evolução pelo amor. Agora eu tenho a segunda opção, não aceitar esse processo, resistir esse processo, não querer evoluir, não querer aprender, não querer nada com a vida, não querer me melhorar e forçar contra. Então essa força que vem me impulsionando ao progresso, ela começa a me empurrar. A grande verdade é que eu preciso evoluir
de qualquer jeito. O que cabe a mim é escolher como vai ser. Se eu vou evoluir numa boa, pelo menos me empenhando ao máximo para que seja numa boa, estudando, compreendendo que a vida é assim, eu preciso aprender, preciso crescer, preciso me melhorar, porque vai ser melhor para mim mesmo, se eu fizer isso. Ou eu posso escolher a estagnação ou a aparente estagnação, na verdade escolher a resistência e deixar essa evolução a cargo da vida. Já que eu vou de qualquer jeito, eu posso ir caminhando numa boa, aprendendo, crescendo, evoluindo, ou eu posso ser arrastado. Eu que escolho. Isso seria evoluir ou pelo amor ou pela dor. Porque de qualquer forma, todos nós vamos evoluir e já estamos fazendo isso neste exato momento. Feliz Ano Novo pra você, Itaipu. Muito bem, estamos de volta aqui na Itaipu FM no dia 1º de janeiro de 2022, nesse bate-papo maravilhoso com Vinícius Francis. Lembrando que todas essas perguntas que a gente está fazendo aqui para o Vinícius são perguntas que foram elaboradas pelos nossos ouvintes, pessoal que está sempre conosco aqui na Itaipu FM. Vinícius, é o seguinte, como você sempre fala, a reencarnação é uma oportunidade de crescimento. Isso quer dizer que até a gente chegar lá, na paz, no bem, na luz, no amor incondicional, a gente vai continuar reencarnando quantas vezes forem necessárias? Explica um pouquinho isso pra gente. A reencarnação ainda é um assunto bastante polêmico, divide opiniões, nem todo mundo acredita, nem todo mundo aceita, mas claro, nós espiritualistas comungamos da crença de que sim, nascemos e renascemos muitas vezes para nos aprimorarmos como espírito. É a roda da vida. Eu acredito que um pensamento que pode fazer a gente aceitar melhor a reencarnação e entender que é um processo necessário é pensarmos no tempo do universo. Segundo a ciência, o universo tem mais ou menos 13 bilhões e meio de anos de existência. Em média, a vida de um ser humano gira em torno dos seus 100 anos, às vezes um pouquinho mais, mas na grande maioria até menos que 100 anos. Vamos pegar todo o conhecimento, toda a informação, tudo o que existe que a gente pode aprender do universo em toda a sua existência de 13 bilhões e meio de anos. E agora vamos pegar tudo que é possível aprender numa vida com menos de 100 anos. A diferença é enorme, é gigantesca, é impossível em menos de 100 anos, ou seja, numa única vida, você aprender tudo o que um universo, numa existência de 13 bilhões de anos e meio, tem para te ensinar. Por isso é impossível que um ser humano entenda tudo numa única vida. E aí ele nasce e renasce e aprende de novo, e erra e conserta, evolui para aprender cada vez mais. Só um adendo dentro da pergunta, não tem esse chegar lá, tá? Na espiritualidade não existe esse chegar lá. Nós não evoluímos para chegar em objetivo algum, porque a evolução é algo constante e eterno. Sempre estaremos em expansão. Logo, não há um objetivo. O aprimoramento do ser em si já é o objetivo da evolução. Ou seja, aprender, cada vez mais, ser cada vez mais iluminado, mais expandido, ter mais conhecimento. E quanto maior a consciência, quanto mais ela se expande, mais habilidades nós possuímos, mais recursos espirituais possuímos e vamos subindo nos degraus da evolução cada vez mais. Eu lembro de uma frase de Jesus a Nicodemos, uma frase que tem diversas interpretações, e por que não esta também, na qual ele diz: para que você entre no reino dos céus é necessário nascer de novo. Nascer de novo é uma forma de entender a reencarnação. Se eu disse aqui que numa única vida de um ser humano é impossível aprender tudo que o universo tem para nos ensinar, então é necessário que eu nasça, renasça, quantas vezes for preciso, até para que eu me aprimore neste mundo. E depois eu vou passando para outros planos, outras dimensões. Mas essa é a roda da vida. Ano
Estamos de volta aqui na programação Itaipu FM. Por que, Vinícius, me diga uma coisa, por que a gente ouve tanto nas religiões que somos pecadores? Pois é o que mais a gente ouve em todas as religiões. E você sempre nos fala que somos centelha divina. Me diga uma coisa, não tem algo errado aí nessa colocação das religiões de que somos pecadores? O que tem de errado aí? Bom, esse conceito de que somos pecadores parte de uma história sobre a qual o cristianismo foi praticamente todo construído, que foi a história de Adão e Eva. Conta-se na Bíblia, no Velho Testamento, que um casal até então criado por Deus se corrompeu, né? Comeu o fruto do pecado. Daí, esse pecado adoeceu toda a humanidade a partir de Adão e Eva. Por isso, dentro dessa compreensão, no cristianismo, pensa-se que todos nós somos filhos do pecado. A partir dessa história, se você acredita nessa história do modo como ela é contada, você vai acreditar que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, portanto, todos nós somos pecadores e somos perdoados através do sacrifício de Jesus. Na espiritualidade, a gente não trata ignorância como imperfeição. A ignorância é um estado natural e temporário da consciência. Hoje você é ignorante, amanhã você aprende e não é mais. Portanto, ignorância não é imperfeição. É apenas um momento da sua existência, no qual você tem a oportunidade de aprender. Na espiritualidade a gente pensa da seguinte forma: Deus é a nossa forma. Somos criados por Deus. Somos criadores e criaturas. Criadores da nossa própria realidade, mas criaturas da fonte maior. Deus nos criou. Se Deus é perfeito, tudo o que Deus cria só pode ser perfeito. Porque o nosso conceito de perfeito na Terra passa por um monte de conceitos do que é ser perfeito. Certo? Vamos supor que você pegue uma forma de bolo. Essa forma está perfeita, intacta. Todo bolo que você fizer naquela forma vai sair perfeito, assim como a forma é perfeita. Deus é essa forma. Portanto, tudo aquilo que Ele cria é perfeito como Ele é. O que nós precisamos é mudar os nossos conceitos sobre o que é perfeição. Porque a partir do momento que temos um conceito, não, isso é perfeito, isso não é, a gente compara. E na comparação, na maioria das vezes a gente sai perdendo, porque o nosso molde de perfeição quase sempre é inacessível a todos nós. Somos perfeitos do jeito que somos, porque somos criados por uma fonte perfeita. Isso não quer dizer que não precisamos evoluir, não precisamos melhorar. Lembrando do que eu disse no começo, ignorância não é imperfeição. Não somos pecadores, somos seres em constante evolução. Talvez hoje ignorantes, mas amanhã temos a oportunidade de não sermos mais ou de sermos menos. E assim vai eternamente. O ano novo chegou. Itaipu FM. Itaipu FM. De volta nesse bate-papo maravilhoso aqui na Itaipu FM, no primeiro dia do ano de 2022, com ele, nosso grande amigo espiritualista Vinícius Francis. Mais uma pergunta agora, hein, Vinícius? Como cuidar da saúde mental? Essa é a pergunta. Como cuidar da saúde mental em um mundo doente ao nosso redor? Como não se contaminar? Explica pra gente. É bastante desafiador, né? A gente está vendo aí. Eu vou responder a primeira pergunta e depois a segunda. Com uma frase de Jesus: estar no mundo, mas não ser parte dele. Todos nós precisamos estar na sociedade representando uma série de papéis. Isso faz parte da vida do ser humano. Uma coisa é estar no mundo, outra coisa é ser contaminado por ele. Para que eu seja contaminado, eu preciso me envolver. Portanto, a minha orientação é se envolva o menos possível com aquilo que é nocivo para você. Daí, abraçar hábitos de vida mais saudáveis,
parar de ficar muito em rede social, vendo coisa que contamina, parar de assistir certos programas de TV que inflamam certas coisas negativas, a gente sabe que existem, mas quanto mais a gente vê, mais a gente inflama isso na nossa energia, mais a gente inflama isso nas nossas sensações. Trabalhar as nossas amizades, as nossas relações, a nossa alimentação, enfim, como eu disse, os nossos hábitos de vida. Quanto mais eu escolho por coisas saudáveis, mais eu me afasto daquilo que é nocivo para mim. Aí entram a sabedoria e o discernimento. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu preciso praticar o discernimento de entender. Posso fazer o que eu quiser, posso me envolver com o que eu quiser, assistir o que eu quiser, ouvir a música que eu quiser, ficar na rede social o tempo que eu quiser, mas me convém? É saudável? É preciso esse equilíbrio, é preciso essa maturidade para que eu me envolva cada vez mais com aquilo que me faz bem e me afaste cada vez mais daquilo que me faz mal. Não é ser um alienado. Ser informado é diferente de ser inflamado na notícia. Eu posso me informar, mas eu não preciso me envolver tanto com aquilo, porque eu sei que quanto mais atenção eu dou, mais energia eu dou para aquilo. E quanto mais energia, mais eu convido aquilo a fazer parte da minha existência. Agora, respondendo a segunda pergunta, como não se contaminar? Olha, não se contaminar seria um grande desafio para nós. Eu vou dar um exemplo da saúde. Ao invés de eu dizer para você como não pegar nenhum vírus, como não pegar nenhuma bactéria, como não adoecer nunca, eu diria para você fortalecer o seu sistema imunológico. Porque quanto mais o seu sistema imunológico for forte, mais você vai saber lidar com esses agentes agressores. Da mesma maneira, é na questão da sua energia. Invista na sua energia. Quanto mais você se fortalecer, quanto mais positivo, quanto mais saudável. O que é isso? É se envolver com aquilo que faz bem. É nutrir aquilo que faz bem. Se você fizer isso, mais forte você vai ser para lidar com essas questões que estão em volta de nós. Não há como você se colocar numa bolha. Não há como você ir para a lua e se afastar de tudo isso. A gente está aqui no mundo, a gente precisa viver aqui. Já que precisa viver aqui, eu vou cuidar de mim do melhor jeito possível. Eu vou me fortalecer o máximo que eu puder. Eu vou me colocar num estado positivo o máximo que eu puder, para que eu tenha cada vez mais condições, ferramentas e força interior para lidar com questões negativas, com agentes agressores, com contaminações que estão em volta de mim o tempo todo. Tem uma frase que diz: não podemos impedir que as aves de rapina voem pelos céus, mas podemos impedir que elas façam ninhos em nossas cabeças. Acredito que seja por aí. Ano novo chegou, Itaipu FM. Bate-papo maravilhoso. O WhatsApp aqui da Itaipu tá bombando, viu, pessoal? Louquinho querendo falar com o Vinícius. Uma hora a gente vai armar aí uma entrevista ao vivo com ele, pode ter certeza absoluta, tá bom? Vamos lá, continuando com as perguntas aqui na Itaipu FM. Agora, é uma pergunta muito interessante, viu, Vinícius? Tem um áudio seu que fala do chip da besta. E você, particularmente, se refere ao celular. Você acredita que o celular veio, de uma certa forma, para nos desconectar daquilo que realmente somos? Ou o celular só contamina quem não sabe lidar com ele, se tornando um dependente? Fala um pouquinho desse seu áudio bem resumido e também desse esquema do chip da besta. Você acha realmente que o celular pode tirar o foco da nossa vida por um mundo melhor, para uma vida melhor, para a luz, para o amor, para a paz? Responde pra gente. Primeira coisa sobre o celular, tá, gente? O celular é uma ferramenta. Ele não é a marca da besta. Quando eu citei o celular na palestra, lá no YouTube, o Umbral e o Chip da Besta, foi dentro da analogia de que a marca da besta seria um chip. Existe um boato por aí de que a marca da besta seria um chip. Então, dentro disso, eu trouxe a compreensão de que se a marca da besta for um chip, nós já estamos chipados através do celular.
ok? Eu dei um exemplo para explicar o burburinho que rola por aí. A marca da besta, gente, não é um objeto, um celular, nem qualquer outra coisa nessa dimensão. Ela é uma frequência, assim como a frequência que a gente lê lá em Apocalipse, chamada de o selo do Deus vivo. Existe o selo do Deus vivo e a marca da besta. É um assunto que eu vou tratar mais detalhadamente no meu próximo livro. Portanto, a marca da besta é uma frequência e não é o celular, nem está ligada diretamente ao uso do celular. Somos sim manipulados, mas não é só pelo celular. Somos manipulados pela televisão, pela mídia, né? Pelas músicas, pela sociedade, pela religião. Estamos sendo bombardeados por informações de todos os lados o tempo todo. Esse controle chamado Matrix está atuando de diversas formas o tempo todo sobre nós. Na questão do celular, assim como qualquer outra ferramenta, pode ser usada em prol da prosperidade, da construção, do bem. Vou dar o exemplo aqui de uma faca. Você pode usar uma faca para cortar os seus alimentos, ou você pode usar uma faca para machucar uma pessoa, ou até matar uma pessoa. O celular é a mesma coisa. Você pode usá-la como ferramenta de trabalho, de entretenimento também, claro, de relacionamentos, de você criar laço com pessoas. Facilita, é uma ferramenta incrível que tem N habilidades cada vez mais avançadas, né? Você pode usá-la ao seu favor ou pode usá-la contra você. Depende de como você usa, depende do que você acessa, depende do tempo que você gasta nisso. Não tem nada demais em usar o celular, tá, gente? Eu tenho celular e, como eu falei, é uma ferramenta muito funcional. Só precisa saber usar e ter equilíbrio e moderação, assim como tudo na vida. Tá certo? Só para frisar, eu usei o celular na palestra para explicar a questão de que a marca da besta seria um chip, que é o que dizem por aí. Boas festas pra você, Itaipu. De volta na Itaipu FM no primeiro dia de 2022. A gente está nesse ping-pong, nesse bate-papo maravilhoso com Vinícius Francis aqui na Itaipu FM. Vamos lá, dando sequência, Vinícius, é o seguinte: é possível, olha bem, escuta bem, é possível evoluir convivendo com pessoas tóxicas? Essa é a pergunta de agora. Bom, eu acho que é um ótimo exercício para evoluir, conviver com uma pessoa tóxica. Aliás, qualquer coisa na vida pode contribuir com a nossa evolução. A questão é como a gente vai escolher fazer isso. Eu posso conviver com uma pessoa tóxica e fazer dessa experiência uma oportunidade de crescer, de aprender como que uma pessoa tóxica se comporta e também de aprender a não ser tóxico. Eu posso usar o outro como laboratório da minha própria experiência. Ou eu posso viver como uma pessoa tóxica e transformá-la num vilão. E transformar-me em vítima desse vilão. São duas formas diferentes de tratar a mesma situação. Em ambas situações, eu vou evoluir. Eu vou aprender de um jeito, vou aprender de outro. Mas eu posso escolher aprender de uma forma mais inteligente. Então, respondendo à pergunta se é possível evoluir convivendo com pessoas tóxicas, eu vou trocar a palavra evoluir por aprender. É possível aprender alguma coisa convivendo com pessoas tóxicas? Depende de como eu observo a situação. Eu posso aprender em qualquer experiência da minha vida. Convivendo com alguém tóxico, eu posso aprender algo perdendo o emprego, eu posso aprender um desafio na prosperidade, eu posso aprender na doença, eu posso aprender e me desenvolver como ser, como pessoa, em qualquer situação da vida, com ou sem pessoas tóxicas. Ano novo chegou, Itaipu FM. Vinícius, responde pra gente agora, pro pessoal que tá ouvindo a Itaipu FM. Como vencer ou então dominar o ego, que foi mal educado durante toda uma vida? Essa é uma questão que eu sempre reforço com os meus seguidores, a gente sempre bate nessa tecla. Primeiro que a gente não precisa vencer ego, tá? O ego é parte de nós.
Ele é nossa personalidade no mundo. Quando você olha para o espelho, você está vendo o seu ego. É a sua pessoa humana. No caso, o Vinícius é o ego do espírito, através do qual o espírito se expressa nesta realidade. Então não tem que vencer ego, ele não é o nosso inimigo. O que a gente precisa fazer é justamente educar esse ego. Nós nascemos com o nosso cronômetro zerado. Esquece de tudo. E aí a gente é programado pela família, pela sociedade, pela religião. Quando a gente vai para o autoconhecimento, para a espiritualidade, o trabalho é de se desprogramar de todas essas programações, muitas vezes contrárias à nossa essência, algumas delas não necessariamente. Depois que você se desprograma de tudo isso, aí é hora de você trabalhar educando esse ego, aprimorando-se, evoluindo, errando também, faz parte da vida. O erro é um acerto a longo prazo. Então a maneira que a gente encontra, não de dominar esse ego, mas de usá-lo em favor da centelha, é justamente educando. Você trata a ignorância com educação, conhecimento, ferramenta, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, entendimento de como funciona a vida, tudo isso é estudar. O caminho é estudar, é trabalhar interiormente. É assim que a gente reverte esse quadro. E dá trabalho. Não vou dizer que é uma coisa simples de ser feita. É um exercício diário, é uma atividade constante. Sempre você se trabalhando, se lapidando, se observando. É a famosa frase de Jesus, né? Orai e vigiai. Ano novo chegou. Itaipu FM. De volta nesse bate-papo maravilhoso aqui na Itaipu FM. Tenho certeza que está todo mundo adorando, né? Pessoal participando através do WhatsApp da Itaipu FM. Vinícius, fala pra gente, olha, de 0 a 10, que nota você daria para o povo brasileiro em relação à luz, ou melhor, ser luz? Que nota você daria para o povo brasileiro de uma forma geral? Qual nota que eu dou para o povo brasileiro? Perguntinha complexa, mas vamos lá. Eu vou dar uma nota boa. A nota que eu vou dar hoje vai ser 8. E eu vou explicar por quê. Por que eu não dou 10? Primeiro porque quando a gente ganha um 10, normalmente a gente se acomoda e acha que não precisa melhorar mais, né? E também porque, como nação, como povo, temos muito ainda o que trabalhar. Temos que mudar crenças, temos que mudar paradigmas, temos que mudar ainda, trabalhar algumas posturas internas, mudar uma série de conceitos que carregamos e que não servem mais, muito pelo contrário, né? Criam uma série de problemas que a gente está vendo aí. Então, por isso também que eu não dou 10. Agora, por que eu dei 8, né, gente? Porque, vamos lá, 8 é uma nota muito boa. 8 é uma nota muito positiva. Pelo seguinte, nós somos um país que sofre tanto com a corrupção, com a desigualdade social. Nós enfrentamos tantos problemas, não precisa nem que eu mencione, todo mundo sabe, todo mundo vive aqui, conhece a problemática do nosso país, os nossos desafios, as nossas dificuldades, e ainda assim o brasileiro consegue manter o otimismo, o bom humor, que o nosso bom humor é contagiante, a nossa alegria de viver, a nossa simpatia, o nosso carisma, que são coisas tão lindas que a gente carrega, a nossa cultura brasileira, que é fantástica, a nossa resiliência, a nossa capacidade de sermos um povo acolhedor, um povo generoso, tão humilde e cheio de fé, né? Nós somos uma nação que tem tanta fé, eu acho isso tão bonito aqui no Brasil, um país com uma mediunidade extraordinária. Muitos dos maiores médiums de todos os tempos foram brasileiros, né? Inclusive o próprio Chico Xavier. Então nós temos sim muita coisa para nos orgulharmos e de mesmo às vezes sobre tantos desafios conseguirmos caminhar de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, sem perder o jogo de cintura. Eu acho isso uma qualidade muito linda nos brasileiros. Portanto, nós merecemos sim
Uma nota 8, e essa é a nota que eu vou dar para nós hoje. Feliz ano novo pra você, Itaipu. Para você, Vinícius, responde pra gente agora. Qual é o mal do século? Ou o que mais nos atrasa de uma forma geral? Essa é a pergunta de um ouvinte muito especial e a gente está passando para você agora. Essa pergunta é muito fácil respondida. Com certeza é a ignorância esse mal. Tem um versículo que diz: o povo perece por falta de conhecimento. Você percebe que eu sempre falo de versículo, né? Que a base da minha espiritualidade foi a própria teologia. Eu estudei muito a Bíblia e continuo estudando. O povo perece por falta de conhecimento, e a ausência de conhecimento configura a ignorância. É da ignorância que sai o ódio, o preconceito, o racismo, a homofobia, a covardia, o desrespeito, o machismo, a guerra, as doenças, assim, todo tipo de mal. Se nós fôssemos uma civilização com mais interesse pelo conhecimento, pela evolução espiritual, se estivéssemos dispostos e realmente obstinados em resolver o problema da ignorância, todos os outros problemas se resolveriam automaticamente ou com muito mais facilidade. Então, com certeza, na minha opinião, o mal do século e o que mais atrasa a nossa civilização é a ignorância. O mal do século não é a ansiedade, não é a depressão, fazem parte, mas até a ansiedade e a depressão podem ser tratadas com muito mais facilidade se o problema da ignorância for tratado como se deve. O ano novo chegou. Itaipu FM. Itaipu FM. Muito bem, estamos de volta na programação Itaipu FM no início de 2022 com ele, Vinícius Francis, para a gente ter um pouquinho de luz aí para o ano novo que está começando agora, né? Vinícius, fala pra gente, para você, o que é felicidade plena? Essa é a pergunta de agora. Ouvindo essa pergunta, eu me lembrei do meu primeiro vídeo no YouTube, que foi o título O que é ser feliz. Foi um vídeo que deu início ao meu projeto. Lá no YouTube foi muito legal de fazer. A felicidade é uma postura interior, não é um objetivo. Ela é uma escolha de vida. A felicidade não é tudo sendo perfeito, sabe? Um mar de rosa e eu tendo tudo aquilo que eu quero. A felicidade sou eu sabendo estar bem e forte no dia bom, no dia mau, tendo o que eu quero, não tendo o que eu quero. É preciso saber ser feliz. É um aprendizado constante. Se a gente pensa que ser feliz é ter aquilo, é chegar lá ou é estar num nível de vida X, a gente não está caminhando para a felicidade, a gente está se iludindo. A felicidade é um local aqui dentro, é onde eu me coloco aqui dentro, é uma maneira que eu visto e que eu ponho dentro de mim para encarar a vida, para me perceber, para perceber o mundo à minha volta. Portanto, na minha opinião, felicidade plena é uma postura. Não quer dizer que quando eu escolho ser feliz e aprendo ser feliz na prática, não quer dizer que eu não vou ter desafio, não quer dizer que eu não vou ficar triste às vezes, não quer dizer que eu não vai ter nenhum problema, nenhum infortúnio, não é nada disso. Quando se é feliz, você não elimina os problemas da vida, ou o que a gente chama de problemas. Quando você é feliz, você tem muito mais condições de transpor o que você chama de problema. O seu bem-estar, a sua luz, a sua espiritualidade, a sua positividade, a sua força, ela é maior do que tudo. Ser feliz não é ter a vida perfeita. Ser feliz é estar bem, independente de como a vida está. E quando você está bem, você conserta o que está mal e você melhora o que já está bem. E esse estar bem, gente, não é estar alegre o tempo todo. Esse estar bem é sempre me empenhando para ficar no melhor estado possível para o meu momento. Esse estar bem é acreditar no melhor possível dentro das minhas condições. É fazer o melhor possível dentro das minhas condições. Muitas vezes, o melhor que você pode é ficar forte. E se você se empenha em ficar forte,
então você já está indo por um caminho bem promissor. Eu só me empenho quando a minha vida tem sentido. E se minha vida tem sentido para mim, então eu descobri o que é de fato ser feliz. Por outro lado, a vida só tem sentido quando você está conectado à sua alma, sua verdade de alma. Quando você vive conforme a sua alma, é que de fato a sua vida tem sentido. E se sua vida tem sentido, aí sim você pode experimentar a verdadeira felicidade. Boas festas pra você, Itaipu. Muito bem, estamos de volta na programação Itaipu FM no início de 2022 com ele, Vinícius Francis, para a gente ter um pouquinho de luz aí para o ano novo que está começando agora, né? Vinícius, fala pra gente, para você, o que é felicidade plena? Essa é a pergunta de agora. Ouvindo essa pergunta, eu me lembrei do meu primeiro vídeo no YouTube, que foi o título O que é ser feliz. Foi um vídeo que deu início ao meu projeto lá no YouTube, foi muito legal de fazer. A felicidade é uma postura interior, não é um objetivo. Ela é uma escolha de vida. A felicidade não é tudo sendo perfeito, sabe? Um mar de rosa e eu tendo tudo aquilo que eu quero. A felicidade sou eu sabendo estar bem e forte no dia bom, no dia mau, tendo o que eu quero, não tendo o que eu quero. É preciso saber ser feliz. É um aprendizado constante. Se a gente pensa que ser feliz é ter aquilo, é chegar lá ou é estar num nível de vida X, a gente não está caminhando para a felicidade, a gente está se iludindo. A felicidade é um local aqui dentro, é onde eu me coloco aqui dentro, é uma maneira que eu visto e que eu ponho dentro de mim para encarar a vida, para me perceber, para perceber o mundo à minha volta. Portanto, na minha opinião, felicidade plena é uma postura. Não quer dizer que quando eu escolho ser feliz e aprendo ser feliz na prática, não quer dizer que eu não vou ter desafio, não quer dizer que eu não vou ficar triste às vezes, não quer dizer que eu não vai ter nenhum problema, nenhum infortúnio, não é nada disso. Quando se é feliz, você não elimina os problemas da vida, ou o que a gente chama de problemas. Quando você é feliz, você tem muito mais condições de transpor o que você chama de problema. O seu bem-estar, a sua luz, a sua espiritualidade, a sua positividade, a sua força, ela é maior do que tudo. Ser feliz não é ter a vida perfeita. Ser feliz é estar bem, independente de como a vida está. E quando você está bem, você conserta o que está mal e você melhora o que já está bem. E esse estar bem, gente, não é estar alegre o tempo todo. Esse estar bem é sempre me empenhando para ficar no melhor estado possível para o meu momento. Esse estar bem é acreditar no melhor possível dentro das minhas condições. É fazer o melhor possível dentro das minhas condições. Muitas vezes, o melhor que você pode é ficar forte. E se você se empenha em ficar forte, então você já está indo por um caminho bem promissor. Eu só me empenho quando a minha vida tem sentido. E se minha vida tem sentido para mim, então eu descobri o que é de fato ser feliz. Por outro lado, a vida só tem sentido quando você está conectado à sua alma, sua verdade de alma. Quando você vive conforme a sua alma, é que de fato a sua vida tem sentido. E se sua vida tem sentido, aí sim você pode experimentar a verdadeira felicidade. Ano novo chegou, Itaipu FM. De volta na Itaipu FM, nesse bate-papo maravilhoso com ele, Vinícius Francis. Vinícius, fala pra gente, ainda dá tempo? Podemos virar o jogo e sermos todos luz? É a pergunta de agora. Olha, gente, como bom sagitariano que sou, eu vou ser otimista, é claro que dá tempo. Primeiro que nós já somos luz, tá? Todos nós já somos luz em constante expansão. E eu acredito sim que dá tempo, enquanto a gente fizer o melhor que sabe, o melhor que consegue, então a gente está fazendo um trabalho bacana. É só eu pensar o seguinte: hoje eu posso ser melhor que eu fui ontem.
E assim por diante. Se eu tiver todos os dias a meta de melhorar um pouquinho, não precisa melhorar tudo, precisa dar um salto, não precisa ser um Buda, um Jesus do dia para a noite, não. Se eu puder melhorar um pouquinho hoje em relação ao meu eu de ontem, e se eu levar comigo essa meta para o meu amanhã, eu já estou fazendo o melhor trabalho que eu posso fazer. Uma vez, conversando com o Mestre Jesus, ele me disse uma frase assim: o melhor que você pode fazer agora é o suficiente para o momento. Qual é o seu melhor? Enquanto a gente se esforçar em fazer o melhor que pode, a gente vai sempre fazer o que é suficiente por momento, porque eu não posso fazer mais do que aquilo que eu consigo. Certo? Isso é uma lição de humildade. Mas um pouquinho que seja, eu posso melhorar todos os dias. Se eu tiver boa vontade, se eu tiver fé, se eu tiver motivação. E sim, nós somos seres de luz. Estamos aqui aprendendo, gente. A vida aqui é assim mesmo. Aqui é um campo de experiência no qual nós vamos aprender a lidar com as nossas capacidades espirituais e nos melhorarmos como co-criadores da nossa realidade. Então sim, eu vou ser otimista. Dá tempo sim, com certeza, da gente fazer melhor do que fez ontem. Tem muita coisa ruim acontecendo? Tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem muita coisa boa. A gente está evoluindo tanto, a ciência está evoluindo tanto, está progredindo. Temos todas as chances, eu acredito. A gente tem tudo para crescer e virar o jogo, se transformar numa humanidade avançada, se transformar num planeta avançado. É só a gente pegar essas oportunidades, abraçar essas oportunidades e construir esse mundo melhor, sem dúvida nenhuma, com amor, respeito, empatia e muito trabalho, por dentro e por fora, como pessoa e como sociedade. Ano novo chegou. Itaipu FM. Muito bem, gente, acabou, né? Foi bom demais, olha que delícia, muita gente participando através do WhatsApp aqui da Itaipu FM, obrigado, todo mundo adorou, tenho certeza absoluta, e eu tenho certeza que essa entrevista, esse bate-papo, logo, logo vai estar nas mídias, nas redes sociais do Vinícius, para que a gente possa reprisar isso aí de uma forma muito positiva. Agora, Vinícius, agradecimentos, né? Aquele ponto final maravilhoso, e também a gente está aqui sedentos por uma mensagem linda que só você sabe fazer para o ano de 2022. É com você, queridão. Pois é, né, gente? 2021 ficou para trás. Agora a gente tem uma nova página em branco. Eu gostaria que você encarasse esse novo ano como uma tela em branco na qual você pode pintar, desenhar aquilo que você quiser. Eu sei que normalmente nós fazemos essa virada de ano cheios de sonhos, de expectativas, de pretensões, de ideais, de planos e objetivos, e eu não estou dizendo para você não ter nada disso, nem que fazer isso seja algo errado. Mas a minha proposta nesse instante aqui com vocês é para a gente diminuir essa ansiedade, diminuir essa expectativa, acalmar um pouco, voltar mais a atenção para a gente, para a vida que acontece dentro da gente, voltar o nosso foco para o agora, para o momento presente, um dia de cada vez. Vamos viver assim, um dia de cada vez, apreciando, experimentando aquilo que o momento atual nos oferece. Saber apreciar mais as coisas simples, que a gente em 2022 se dedique a praticar mais a apreciação pelas coisas simples e acessíveis, porque às vezes a gente fica sonhando tanto, querendo tanto, desejando tanto, e se esquece de tantas coisas boas que acontecem no nosso dia. Um bom dia de alguém, uma palavra legal, um céu que de repente ficou bonito, como você gosta, um dia de sol ou um dia de chuva, pequenas coisas. Alguém te deu um café, alguém te deu uma flor, alguém te tratou bem. Apreciar as coisas que normalmente nós acabamos nos esquecendo, de tanto que vivemos ansiosos e cheios
de idealizações pelo amanhã, e a gente acaba se esquecendo de que tudo o que nós temos é só hoje, é só agora. Aprender a agradecer mais e pedir menos. Gente, como a gente quer, né? Como a gente quer tudo, como a gente deseja sem parar, como a gente fica gastando tanta energia, tanto tempo, tanta força em quereres, em quereres, em quereres. Tudo bem, desejar faz parte da vida, mas vamos aprender e desenvolver. Essa capacidade é um exercício que todos nós precisamos fazer todos os dias, a todo instante. Agradecer mais pelas coisas que estão aqui. Sonhar, gente. Sim, claro, sonhar é bom. Sonhar motiva, sonhar estimula ao progresso, sonhar faz com que a gente queira viver cada vez mais, para experimentar cada vez mais de tudo aquilo que a vida pode proporcionar através de nós. Mas vamos colocar o pezinho no chão. Vamos sonhar, mas sem desfocar da realidade, do hoje, sem fantasiar demais as coisas ao ponto de perder a graça na vida que eu tenho agora. Que os nossos sonhos nos provoquem motivação, alegria, paz, certeza, força e não frustração, ansiedade. E quando a gente sonha demais e tira o pé do chão, a gente acaba abraçando a frustração e a ansiedade e se esquece da vida que acontece agora. Perdoar mais, buscar essa empatia, essa compaixão, olhar mais para o nosso próximo, que é parte de nós, porque todos nós somos filhos do mesmo Deus. Sim, gente, perdoar mais, relevar mais, não levar tantas coisas a sério. Isso só faz bem pra gente. Ouvir mais e falar menos, idealizar menos e sentir mais. Abraçar cada dia uma vida com mais sentido, com mais significado, com mais sabor, com mais cor, com alegria. Afinal de contas, é quando eu tô bem que tudo vale a pena. Se eu não tô bem, de nada adianta qualquer outra coisa que eu possua. Como disse Jesus, do que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que em 2022 o foco seja comunhão com o essencial, a comunhão com a nossa alma. Gratidão, Arnaldo, de todo o meu coração. Gratidão a Itaipu FM por essa oportunidade tão linda. Gratidão a vocês todos que me ouviram e que participaram comigo neste momento. Eu desejo a todos vocês um 2022 fantástico, sublime, cheio de luz e bênçãos. Um beijo enorme em cada coração. Gratidão.